Olá, muito boa noite. Um minutinho de atraso aí, desculpem os contratempos. Tentando equilibrar aqui num tripé. Acho que agora vai dar certo. Alessi, tudo bom, querida? Bem-vinda. Mais uma terça-feira, mais um dia de culto do Evangelho no Lar. Mais um dia em que a gente se compromete em descobrir uma parte nova que a gente ainda não tinha se dado conta, que vem lidando há tanto tempo. Mais um dia que a gente escolhe se comprometer com esse movimento, de estar atento, de estar desperto. Bem-vinda, Ana Paula. Eu estava conversando ontem com uns clientes de arquitetura que ainda não teve curiosidade de olhar ali no meu perfil. Eu me divido entre duas profissões, de contador e de arquiteto. E aí ontem eu estava tendo reunião com uns clientes queridos e a gente comentando sobre alguns ambientes que eles gostariam de transformar. E aí eles falaram assim, mas a gente é ruim de referência, porque a gente não tem muito hábito de reparar em tal coisa. Eu falei, não, a partir do momento em que a gente para pensar, para avaliar uma determinada questão, a gente começa a ficar mais criterioso. Então, provavelmente, todas as próximas visitas que eles fizerem, todos os filmes que eles assistirem, eles vão buscar referências, vão criar repertório, vão ficar atentos àquela coisa e vão, com isso, moldando o olhar. Então, por que eu trouxe isso? Porque, na mesma direção que a gente vem fazendo esse despertar aqui, compreendendo as nossas limitações, os nossos pontos que carecem de um investimento um pouco maior, ou despertando para as nossas qualidades também, a gente vai se acostumando com esse movimento, com esse exercício, com essa reflexão e normalizando essas questões na nossa vida. A gente só trata o que a gente conhece, não é? A doença que a gente diagnostica é aquela que a gente inicia o movimento de cura. Não consigo tratar algo que eu desconheço, algo que eu não tenho noção da profundidade no meu ser. Bem-vinda Glória, bem-vinda Simone, bem-vindo Ricardo. Então, lembrando que mais pra frente a gente, lá no final do culto, vai fazer a fluidificação da água, vai pedir pra espiritualidade manipular. É uma simples garrafa de água que a gente tem em casa, em nosso favor, colocando ali os recursos direcionados para a nossa reenergização. Não deixe de separar a sua garrafinha, seu copo, para a gente poder juntos fluidificar, pedindo a espiritualidade para magnetizar na oração de encerramento. Então, para a gente poder se ambientar, se harmonizar, vou pegar o livro Vigiai e Orai. A gente está quase se despedindo, estou falando isso já acho que desde o meio do ano passado, que a gente está quase se despedindo. Eu fiz esse movimento de dobrar as páginas para não ficar aqui um tempão catando página que a gente ainda não tenha tirado. Bem-vinda Lilian, chegou em tempo de ouvir a nossa ambientação. A página de hoje é O Bom Samaritano. O Bom Samaritano é uma parábola conhecida aí, né? Vamos lá. Na parábola do Bom Samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais lídima caridade. O samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó, encontrou o homem caído, aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou. Em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e passou a noite velando à sua cabeceira. A caridade do tempo. Quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos seus semelhantes? O samaritano interrompeu a viagem, adiou seus negócios, assumiu toda a despesa com aquele homem desconhecido. E afirmou ao dono da hospedaria que, de regresso, passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas.
a caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Muitas reflexões aí que a gente vai poder desenvolver a partir dessa leitura aí no retorno da prece. Então vamos fechar os nossos olhos, buscando nos conectar, mesmo à distância física, compreendendo que não existe distância espiritual, não existe distância entre os corações que se reúnem no mesmo propósito, quanto mais aqueles que se reúnem através do amor. Reunidos aqui, nos colocamos na direção do Mestre, buscando a sua presença, a sua proteção, o seu amparo, para que possamos estar abertos a essa reflexão, sem preconceitos sobre a nossa condição ou estágio, somente ouvindo, questionando, assimilando, verificando se essas questões fazem ou não sentido para o meu estado, para o meu estágio atual, se já despertei para o movimento de renovação íntima, se ainda acho que ele não me convém, se ainda não disposto a fazer os sacrifícios, mesmo sabendo que os frutos hão de ser colhidos em tempo. Me inspira, Mestre, e envolve a todos os corações que aqui se reunirão nessa noite de terça-feira. Que assim seja, graças a Deus. A gente está conectado, apesar de estar cada um na sua casa, não só conectado através da internet, desse recurso aí, mas através dos nossos pensamentos. Hoje eu estava conversando também com um amigo sobre padrão vibratório, né? Parece uma coisa muito trivial, muito banal para quem está na casa espírita, já teve a oportunidade de ter acesso a esse olhar, né? Mas é uma coisa muito comum e que a gente nem sempre está atento. Padrão vibratório. Antes de começar os comentários sobre a página aqui, bem-vinda, doutora Maristela. É muito importante a gente ter atenção, nesse caso em específico, um amigo que está passando por uma dificuldade física momentânea e está recolhido no lar. E aí, além das dores físicas, acho que talvez um dos maiores desafios para quem está retirado da sua rotina, né, é se manter num padrão equilibrado, não ficar pensando nas dificuldades, buscar encontrar as respostas para os desafios, né? A gente sabe, a gente já despertou aqui juntos para esse conhecimento de que a gente não é, enquanto filho, né, de um Pai misericordiosamente justo e bom, que é Deus, a gente não pode acreditar que Ele deixa que a gente seja exposto a qualquer tipo de prova, por pior que ela nos pareça, mas por melhor que ela seja, porque todas elas trazem um motivo de educação, de reflexão. A gente não pode acreditar que a gente é exposto a uma prova sem que a gente esteja pronto, que a gente tenha habilidade suficiente, sem acreditar que aquele momento nos encontrou no momento em que a gente está mais preparado para passar por aquela situação, ou que a gente não tenha à nossa volta esses recursos em pessoas, em atitudes que carecem do nosso investimento, do nosso despertar, do nosso movimento. Quando a gente se abre, a ajuda vem por todos os lados, em exercícios de humildade, de tantas coisas, né? Então, passar por uma prova como essa e se manter em harmonia, em equilíbrio, para não assimilar as influências negativas de outros irmãos que não necessariamente querem o nosso mal, mas também estão ali em doença, num momento de aflição e te encontraram naquele padrão vibratório. E aí você escolhe se você quer permanecer bebendo daquela energia, naquele ciclo vicioso, se mantendo naquela psicosfera, ou se você quer focar no lugar que você almeja recobrar, conquistar, se elevar. Então, se eu estou com uma dificuldade física, estou com um problema no braço, talvez um bom exercício, com certeza,
vai ser eu já iniciar mentalizações, de eu com aquele braço em recuperação, recebendo a visita dos médicos espirituais, fazendo a ligação de cada uma daquelas veias que podem ter sido rompidas, daquele osso, daquela fratura, me imaginando no exercício de moldar uma argila de fato, onde eu coloco cada parte no seu lugar, onde eu vou vendo meu braço perfeito, onde eu vou me vendo fazendo um exercício que ainda não estou podendo fazer, me fortalecendo, me vendo bem, daqui a pouco fazendo uma atividade física, recebendo um carinho, escrevendo com aquela mão e plasmando e auxiliando a espiritualidade, mostrando que é daquilo que a gente precisa naquele momento. Por mais que eles saibam, leiam os nossos pensamentos, saibam das nossas necessidades, isso faz parte do exercício de humildade, colocar a sua intenção, não é? Dar o seu testemunho de fé, que é isso que você precisa, é isso que você busca, é isso que eles vão abençoar. Tem vários exercícios aí, né? O segredo, que dizem o quanto você deve acordar de manhã e plasmar os objetivos que você deve alcançar, as coisas que você quer alcançar para a sua vida, materiais, moralmente, na sua saúde, tudo aquilo que a gente já despertou que ainda não tem, ou que deixou de ter, se faz diferença, se vai no seu coração, se compromete em materializar, em criar esse quadro mental e facilita o seu encontro para essa condição, para esse equilíbrio. É a gente que cria a sintonia. O anjinho e o diabinho existem. É uma alegoria, né, dos desenhos animados, mas quando a gente reencarna, antes da gente reencarnar, na verdade, quando a gente participa do nosso planejamento reencarnatório, a gente recebe um mentor que se compromete com toda a nossa passagem pela Terra. Ele vai ficar ali 24 horas por dia, te orientando, te envolvendo, te guiando, né? Através da sua mediunidade você vai percebê-lo. E as ideias que você acha que você teve brilhantemente ou do nada, na maior parte do tempo são sugeridas por ele. E quando a gente está equilibrado, envolvido com trabalhos no bem, feliz, a gente tem facilidade de ler esses pensamentos, né? Fazer esse intercâmbio. Mas quando eu não sou tão vigilante, não estou tão bem equilibrado, me comprometo com escolhas equivocadas, é como se eu me afastasse cada vez mais desse irmão que fica ali angustiado por não estar conseguindo me influenciar na direção com a qual ele se comprometeu. E aí, com o que eu repercuto, com o que eu dou ouvidos? As influências de outros irmãos que estejam atravessando situações difíceis como a minha, que possivelmente não sabem como me ajudar, talvez fiquem repetindo aquele pensamento de revolta, de angústia, né? Ou mesmo de irmãos que na minha direção enviaram seus pensamentos de frustração, adversários espirituais que a gente possa ter cativado em função das nossas escolhas equivocadas em outras existências. Então é muito importante a gente se manter em vigilância sobre os nossos pensamentos. Tudo bem, vai ter dia que a gente vai ter dado uma topada, vai ter tido uma discussão, mas a gente não precisa deixar que aquilo se desenvolva, se arraste o resto do nosso dia. Que a gente tenha atenção, que se você percebeu, opa, alguma coisa não está boa aqui, faz uma prece, eleva o pensamento a Jesus, que as coisas vão voltar para o eixo. Você vai novamente ter condições de se emparelhar com seu mentor. Bem-vinda, Daniele. Então vamos lá. O bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus, encontramos exemplos da prática da mais lídima caridade, né? A caridade mais com maior valor, né? O samaritano é porque era alguém da Samaria, que era uma cidade, né, dos tempos de Jesus, lá próximo a Jerusalém. O samaritano que descia de Jerusalém para Jericó, outra cidade daquela época, encontrou o homem caído. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as enfaixou.
Então ele vinha de uma cidade para outra, encontrou alguém numa situação de aflição ali na rua, parou a sua viagem, e ele deixa claro que era um irmão que tinha uma boa condição, né, financeira, certa importância, e ele parou para acolher aquela outra pessoa que estava ali caída no caminho. Teve a atenção de perguntar se estava tudo bem e de parar para ouvir a resposta, se interessar pelo que o outro tinha a dizer. E quando percebeu que o irmão não estava bem, muitas vezes isso nem é dito, mas o nosso olhar é capaz de perceber, fez a asepsia, fez o cuidado, fez os primeiros socorros, ainda colocou esse irmão no seu cavalo aqui na época, sua moto, no seu carro, e deu assistência, levou até algum lugar onde, já que ele tinha um compromisso e que ele não ia poder se dedicar, continuar se dedicando ao cuidado daquele irmão, alguém fizesse no seu lugar. E ainda deixou uma garantia de que isso fosse feito na sua ausência para que ele pudesse fazer os acertos no retorno. Ou seja, ainda foi cauteloso, previdente em dar manutenção ao bem que ele estava entregando. Em seguida, colocou-o sobre o seu cavalo, conduzindo-o a uma hospedaria, e passou a noite velando a sua cabeceira. A caridade do tempo. Quantas vezes a gente acha que caridade é só doar bens materiais, a gente desconsidera o quanto uma palavra, porque até para que você dê uma palavra, você precisa parar a atividade que você está fazendo, retardar um pouco a sua expectativa de chegar no lugar em tal momento, lidar com os imprevistos, reorganizar a sua rotina. Então, quanto você está disposto a abrir parte do seu tempo para converter algo em favor de alguém? Esse irmão da parábola, ele parou a sua viagem e passou a noite cuidando de um desconhecido, independente de qualquer julgamento. Jesus não menciona na parábola se ele parou, perguntou de onde a pessoa tinha vindo, o que ela ia fazer. Ele quis saber como a pessoa estava. Se ele perguntou ou não, ele parou, reparou a condição do irmão e auxiliou, independente de qualquer julgamento. Bem-vindo ao Estúdio das Tramas. Quantos ainda não são capazes de ceder do seu tempo aos semelhantes? Semelhantes não só, às vezes nem os da nossa casa a gente quer parar para acudir. Me vem à cabeça aí minha mãezinha querida aqui. Quanto questiona a nossa falta de tempo e paciência para os auxiliar, né? Eles que tanto fizeram por nós na nossa fase de infância, de desenvolvimento, e quanto tempo, quanta paciência a gente tem para os auxiliar a mexer no celular, a fazer uma compra na internet. Se a nossa casa, o nosso lar, a nossa primeira escola, a gente precisa ter atenção com aqueles de casa. Foi para mim essa página, hein? Preciso ser mais vigilante, ter mais paciência com os meus amores domésticos. Bem-vindo, Diogo. Mas também aqueles que não são tão semelhantes assim. Aqueles que têm diferenças no pensar, no agir. O quanto a gente para de fato para analisar o quanto esse irmão pode ter sim propriedade sobre o ponto de vista dele, em função das experiências que ele tenha passado. O quanto eu emprego o meu tempo em fazer alguma coisa por alguém que sequer vai saber que eu empreguei aquele tempo, que eu gastei aquele tempo para cuidar daquela necessidade que não é minha. O quanto eu deixei o banheiro da lanchonete limpo, independente de saber quem vai usar depois de mim. Tô com pressa, encontrei aquele banheiro todo urinado, tudo jogado fora do vaso, sem dar de cara, com a tampa. Já parou para pensar que isso é um cuidado com o próximo? Secar, limpar. Você vai limpar para usar. Por que você também não se preocupa em deixar limpo também para o próximo? Ah, mas eu encontrei sujo. E como é que você se sentiu? É bom saber que alguém cuidou de um ambiente pensando em receber a gente, não é?
Mas por que a gente não tem essa preocupação de deixar, nem quando encontra, também... Às vezes, a gente se constrange, vou ter que deixar como eu encontrei. Mas e quando você não encontra? Ah, mas não é minha casa, era só uma lanchonete que eu passei. Já parou para pensar? Isso também é doação de tempo, despretensiosa ao semelhante. Todos somos semelhantes, todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E afirmou ao dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. Estou ajudando aqui esse irmão, dando aqui esse casaco que está frio, né? Então tirei esse casaco velho lá de casa, que não vai me fazer diferença nenhuma, e dei aqui. Olha como eu sou bondoso. Não falei isso para ninguém, né? Achei que estava ajudando, de certa forma acolhi esse irmão. Parei para pensar se ele vai ter algo para comer nas horas seguintes, se ele vai ter onde dormir essa noite. Então, o quanto a gente é raso e superficial nos auxílios que a gente oferece. Ou a gente se compromete de fato em garantir um pouco mais de cuidado e carinho para aquele irmão que a gente não por acaso encontrou na nossa jornada. Recebeu na nossa família, ou encontrou, talvez porque você seja o único instrumento de Deus acessível para ser usado em favor daquele irmão naquele momento. A gente falou ainda agora disso, né? Do quanto, às vezes em que a gente não se sente pronto, mesmo estando para lidar com uma situação, Deus coloca à nossa volta pessoas prontas para nos auxiliar. Às vezes nós somos essas pessoas. Ainda que a gente não se ache capaz, mas sim, quantas vezes a gente não é inspirado e toma ali decisões, tem reações que vão salvar a vida de uma pessoa, que vão auxiliar ela. Às vezes a gente nem se dá conta disso. E o quanto nós somos cuidadosos, cautelosos em entregar o nosso melhor na direção de desconhecidos, de conhecidos. E afirmou o dono da hospedaria que de regresso passaria por ali a fim de saldar outras eventuais despesas. A caridade do tempo tem sido desconsiderada pelos que pretendem alcançar o reino dos céus. Hoje, acho que uma das coisas mais caras e consideradas são o tempo. Você também deve ter a sensação de que o seu dia não cabe mais em 24 horas. A gente já acorda devendo atividades que a gente queria ter acordado um pouco mais cedo para poder tirar do papel. A gente vai dormir mais cedo do que a gente gostaria, já que a gente tem tantas coisas na nossa lista. E aí encontrar uma brechinha diante de uma situação, de uma atividade, para auxiliar outro ainda, que ele não está vendo, eu sei o tamanho da rotina que eu tenho, eu não tenho condição de parar. E aí você, por motivos de força maior, é convidado a parar. Uma dificuldade, uma necessidade, física ou não. E aí você vê que, muitas vezes, as coisas se desenvolvem, passam através da sua ausência e acontecem da mesma forma. Então, talvez a supervalorização que você desse àquela rotina pudesse ser afetada em vários momentos para que você pudesse auxiliar o outro. E não desperdiçar todas as oportunidades que a gente recebe de presente no presente. Em nosso favor. E quando a gente acha que é em favor do nosso semelhante. O primeiro agraciado quando a gente age na direção de um semelhante é você mesmo. Você é o maior interessado em presentear os outros. Em você que fica a gratificação. O mérito é seu, apesar do outro não ter reconhecido, ou do outro nem ter se dado conta, ou dele nunca te retribuir. Você foi o responsável por movimentar a lei do retorno, a lei do amor, pelo ciclo virtuoso que se instala ao seu redor. Muito boa essa página. Vou deixar guardadinha aqui para a gente poder colocar depois na nossa bibliografia, mas também
na bibliografia do Instagram, mas também lá do nosso canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, ajuda a gente na divulgação desse trabalho, dessas máximas do Cristo, das orientações da doutrina espírita. Se inscreve lá no nosso canal, divulga para os seus amigos. Se você colocar lá, der a curtida, se inscrever, toda vez que a gente tiver um conteúdo novo, você é notificado. O Instagram não entrega com tanta generosidade assim, né? Se a gente não estiver passando ali, nem sempre a gente consegue saber que está acontecendo a live. Lá, pelo menos, quando a gente posta o conteúdo, ele é entregue para você. Então, ajuda a gente aí na divulgação desse conteúdo, desse trabalho. As reflexões que estão encontrando a gente aqui hoje, talvez, com certeza, vão fazer muita diferença na vida de muita gente. Talvez essas pessoas só precisem desse veículo, desse impulsionamento. Então, ajuda a gente na divulgação desse material. Vamos lá para a nossa leitura do Momentos com Chico Xavier. Viver como espírito eterno. Bem-vinda, Noeli. Bem-vindo, Diogo. Viver como espírito eterno. Nós que estamos vendo tantos filhos, tantos parentes mortos repentinamente nas estradas, tantos deles internados na toxicomania, às vezes em processos irreversíveis durante a vida física, e no entanto não estamos sem esperança, porque temos a Deus, a imortalidade. Ele nos criou para sermos imortais e a doutrina espírita nos amplia a crença, nos dá uma visão do Cristo, o nosso amigo eterno. Essa reflexão é de Chico Xavier e está no livro Lições de Sabedoria. As palavras de Chico Xavier são como drágeas de esperança ao nosso coração sofrido pelas amarguras da vida. Sementes, né? Pedaços de esperança. Apesar de todas as provas que nos visitam o caminho, como a dor da partida repentina de uma pessoa querida, nenhum de nós está excluído do esquema de Deus. E por isso nos sentimos esperançosos de que todas as dores um dia cessarão. Que os problemas que não puderem ser solucionados nessa existência serão equacionados mais tarde no mundo espiritual ou em uma próxima experiência. Tá aí um dos maiores meios de compreensão e de curiosidade, né, de quem está chegando na doutrina espírita. Bem-vindo, Peu. O conhecimento da reencarnação, das vidas pregressas, das vidas futuras, né? A explicação para as nossas dificuldades com as quais não conseguimos compreender, enxergando origem nessa vida, as condições que nos fazem tão diferentes dos nossos irmãos, embora sejamos todos iguais no mesmo estágio evolutivo. Deus é o nosso Pai amoroso, que continua nos amando, sobretudo quando estamos na pior fase de nossa vida. Sobretudo na pior fase de nossa vida. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre o quanto os nossos mentores não deixam de nos assistir, mesmo naquele momento em que escolhemos estabelecer uma comunicação mais profunda com obsessores, com espíritos em atraso. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, assistem sofrendo, nos influenciando de todas as formas, mas nós não conseguimos absorver aquela projeção de cura, aquelas reflexões no sentido da revolução interna, do crescimento. Mas eles não desistem, ficam aguardando até o nosso movimento, o nosso compromisso, o nosso despertar. É nessa hora que o pai está ao lado do filho. É no momento em que o filho está em perigo, arruinado, doente, desesperado, que Deus não desgruda dele. Pode lhe faltar tudo, mas Deus não lhe falta. Ainda que ele não perceba, ainda que eu não me dê conta, ainda que eu questione onde estava Deus quando eu passei por tal ou tal prova. Aonde estava Deus quando ele permitiu
que um ente querido desencarnasse sem que eu tivesse a oportunidade de dizer o quanto eu amo. Aonde estava Deus que permitiu tantas atrocidades nesse planeta de provas e expiações? Chico nos lembra também de que temos a eternidade. Perante ela não há problema insolúvel, pois tudo se resolverá a seu tempo. A lição que hoje não conseguimos aprender será repetida quando retornarmos ao corpo para novas experiências evolutivas. Embora no meu planejamento reencarnatório eu tenha listado as necessidades que eu preciso atravessar através de desafios, de provas, de testes nessa encarnação, eu tenho livre-arbítrio, né? Eu recebo a bênção do esquecimento para que eu tenha o mérito em conquistar cada uma daquelas provas, sendo que eu tenho uma cola, né? Se eu me mantiver acessível aos meus mentores, eles vão me inspirar naquela direção. Mas, se eu não consigo fortalecer esse canal de comunicação, eu deixo de ter esse auxílio. E aí, mais exposto ainda a essa influenciação negativa, adoecida, eu só tenho olhos para satisfação dos prazeres da carne. Então eu me afasto cada vez mais das diretrizes que me elevam enquanto espírito, enquanto ser imortal, que transcende essa encarnação, veio de muitas outras, onde se desenvolveu muito, mas também se envolveu com muitas questões, está a caminho para muitas outras. Bem-vindo, Eric. Vamos lá. A lição que hoje não conseguimos aprender será repetida quando retornarmos ao corpo para novas experiências evolutivas. Então, se através do meu livre-arbítrio eu escolher estacionar, regredir, a gente não pode. Olha como Deus é infinitamente justo e bom. A gente acha, o mundo está pior, as pessoas estão piores. Não estão. Elas estão estacionadas. Infelizmente a gente não regride, mas infelizmente a gente exerce de forma adoecida o nosso livre-arbítrio muitas vezes e se mantém em negação, não é? E aí, Deus é Pai e aguarda que a gente tenha condições de lidar novamente com aquele problema. E ele torna a se repetir. Até que a gente consiga despertar, se fortalecer para estar pronto para os próximos. Até o momento em que a gente for visitado por uma aflição como aquela e não se deixar abalar e perceber o papel educativo que ela tem na nossa existência e ser capaz de ajudar outros irmãos que estão agora atravessando algo que você demorou tanto para poder se fortalecer e seguir. A convivência que hoje se interrompeu abruptamente, mais tarde retomará o seu curso nas infinitas moradas da casa do Pai. Se nós temos uma média de 500 a 700 encarnações, os espíritos que estão encarnados hoje na Terra, quantas famílias a gente já não teve a oportunidade de compreender? De quantas eu já não tive a apreensão sobre esse distanciamento? Então, se hoje eu tenho essa família de carne à minha volta, quantos outros familiares não tenho me acompanhando, me aguardando, que eu hei de reencontrar quando eu retomar a pátria espiritual? Geralmente são esses os nossos mentores de hoje. Esses irmãos de outras encarnações, pais, filhos, irmãos, amigos. Bem-vindo, Yas. Então, daí a gente consegue compreender as simpatias e as antipatias gratuitas. Quanta gente a gente encontra, gente, não é possível que eu conheça essa pessoa há tão pouco tempo e já tenha esse carinho tão grande. Aí eu tenho um carinho tão grande por fulana que me encontra ali naquele... Quem sabe das relações que vocês não têm de outras existências? Bem-vinda, Giovana. A doença que aniquilou o corpo apenas projetou o espírito mais saudável nas dimensões do mais além.
Quantas vezes a gente se compromete em atravessar esses desafios do corpo físico para que a gente não seja levado a reincidir pelas mesmas futilidades, pelos mesmos desequilíbrios com os quais a gente se comprometeu em outras existências de equívocos. Perante a eternidade, a palavra morte, desencarne, precisa ser novamente conceituada. Morte não é o fim, apenas passagem para uma nova vida. Não é um adeus, apenas um até breve. Mas na nossa condição materialista, a gente tem a tendência de, antes de exercer, se comprometer com a gratidão por tanto que a gente teve a oportunidade de viver juntos, a gente já para pensar no quanto a gente vai deixar de ter a oportunidade de viver nesse resto de encarnação, que a gente nem sabe quanto tempo vai durar. Ninguém sabe quando vai retornar à pátria espiritual. Nossos entes amados não são como objetos que se perdem. A gente começou o culto falando sobre isso. O quanto a gente está próximo, independente de estar no mesmo plano físico ou na mesma cidade, o quanto a gente se conecta através do nosso pensamento com quem a gente ama ou com quem comunga do mesmo interesse, pelo padrão vibratório. Nossos entes amados não são como objetos que se perdem, são almas que viajam cedo ou tarde para as dimensões espirituais, onde continuam vivos em constante processo de crescimento, sem que os laços de amor que nos uniram fossem rompidos. Os que partiram continuam na vida, mas não nos deixaram, porque quem ama sempre estará na memória de nosso coração, à espera do dia do grande reencontro. Bem-vinda, Roseli. Gente, essa página careceu de poucos comentários, né? De tão clara que ela foi, tão acolhedora, tão esclarecedora, falando da continuidade dos laços, daqueles que se amam, dos propósitos em partilhar encarnações parciais, onde a perda, a gente não se dá conta do quanto o ir e o chegar influencia muito a nossa trajetória aqui. Muitas vezes é a transição daquele irmão que nos acompanha no ciclo familiar, de volta à pátria espiritual, que vai nos impulsionar para tantos movimentos necessários. Assim como muitas vezes é o regresso de outros irmãos que vão vir para a nossa família, que vão levar a gente numa direção totalmente diferente. Mas a gente traz um peso, uma dor para aqueles irmãos que estão retornando, que cumpriram a sua missão com maestria, com dificuldade, mas que superaram a sua prova e que concluíram esse período na Terra. E aí a gente fica em desespero, a gente coloca esse irmão em desespero, muitas vezes ele nem se deu conta de que ele desencarnou, mas fica desesperado por não ser percebido, por nos ver angustiados. Você permanece com todos aqueles amores da última existência. Muitas vezes ele partiu só. E vai demorar para conseguir perceber, para estar acessível àqueles irmãos que o antecederam no retorno à pátria espiritual. Muito boas as reflexões dessa página. Bem-vinda, Bruna. Gente, então foi isso, foram essas as nossas reflexões da literatura, né? Agora a gente vai se preparando para fazer a nossa prece de encerramento. Lá no início eu lembrei quem já tinha chegado de pegar sua garrafinha, seu copo de água para a gente poder fluidificar agora na prece. Tô dando essa enroladinha para você ter tempo de correr na geladeira, pegar aí sua garrafa, seu copo. Se você pegar uma quantidade pequena, não tem problema. Daqui a pouco você pode misturar com uma garrafa, com uma quantidade um pouco maior e fazer com que isso aí consiga te atender ao longo de mais uma semana, que é o tempo que geralmente tem duração essa água magnetizada, uma semana. Então, o ideal é que todas as semanas a gente venha e traga a nossa garrafinha de água para a gente poder dar essa continuidade, essa manutenção, dar esse acesso ainda maior à espiritualidade pelo lado de dentro do nosso organismo, em ação com as moléculas do nosso corpo, com as células. Vamos lá? Deu tempo de todo mundo pegar sua garrafinha? Então vamos orar.
Deus de amor, Deus de justiça, Deus de perdão, Deus de alegria, Deus de educação. Mestre Jesus, governador desse planeta querido, mentores espirituais, amigos do outro plano, anjos de guarda, é com muita alegria que damos por encerrado mais um culto do Evangelho em meu lar, no lar de cada um que se dispôs a vir aqui compartilhar dessas reflexões, buscando se autoconhecer, compreender as suas limitações, mas também o quanto já caminhou, o quanto já se desenvolveu na sua direção, Mestre, através dos seus planos para nós. Permita que nessa noite nós possamos nos unir nesse movimento, dando força para que outros irmãos também encontrem a sua mensagem e que o conforto pelo qual tantas vezes pedimos possa chegar através da nossa lembrança, do nosso incentivo, do nosso cuidado, do nosso carinho. Que as reflexões da noite tenham nos despertado para as possibilidades de doação do nosso amor, do nosso carinho, através da disponibilização do nosso tempo na direção daqueles que amamos e daqueles que sequer conhecemos, mas que sabemos que seguimos como seus emissários, Mestre, na vida dos nossos irmãos. Nos abençoa, Mestre, através dessa água, manipula as moléculas dessa água, transforma ela no bálsamo, no elixir, no remédio, no tônico, capaz de nos impulsionar na direção da reforma íntima, de nos fortalecer diante das dificuldades, de nos despertar diante das possibilidades pelas quais encontraremos durante mais uma semana, Mestre. Que essa água, de igual maneira, possa encontrar nos meus amores, nos meus familiares que dividem o lar comigo, as energias mais propícias para serem exaltadas. Envolve, Mestre, o lar de cada um que compartilhou comigo dessa noite, nessa reflexão. Afugenta qualquer energia negativa, qualquer vibração adoecida, que elas possam ser direcionadas ao templo, hospital e escola, às igrejas, aos centros espíritas, aos templos de oração mais próximos da residência de cada um, onde serão devidamente acolhidas com todo amor à disposição. Nos abraça, Mestre, e fortalece ao longo de mais uma semana, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem-vindo, Márcio. Chegou bem no meio da prece, né? A vocês que chegaram mais pro finalzinho da nossa reflexão, do nosso culto do Evangelho no Lar. Toda terça-feira a gente está aqui, das 20h30 até as 9 e pouquinha. Assim que acaba o culto, eu salvo o conteúdo, posto na aba dos meus Reels aí. Se você jogar pro lado, eu deixo no meu feed sempre a última postagem. Mas se você jogar pro lado, lá na aba dos Reels, tem mais de um ano desse trabalho. E eu tenho compartilhado também esse conteúdo na nossa página no YouTube, onde a gente tem uma outra amplitude. Então, não deixa de seguir a gente lá, de compartilhar, porque é um outro formato também. A gente sabe que atinge um outro público diferente. A gente não sabe quem pode estar precisando dessa orientação, desse despertamento, desse encontro consigo. Tá bom? Então, gratidão a todos que participaram comigo. Um beijo, até semana que vem.